Pode começar, já. Já tá valendo? Já. Belezinha, obrigado, Rafa. Valeu. Sim, claro. Obrigado. Olá, moçada, tudo bem? Bom dia para todos vocês. Meninos, enfim, vamos aqui com a nossa última aula da apostila 1, que encerra, portanto, a apostila 1. E sempre lembrando que no finalzinho desse arquivo, em PowerPoint, tem a sugestão de exercícios. Deixa eu empurrar a minha carinha aqui para colocar em cima daquela caixinha que fica aparecendo, pelo menos fica um pouco menos pior, na verdade, né? Bom, vamos lá. Então, meus queridos, é isso. A gente vai encerrar a nossa apostila 1. Ó, então tá aí a apostila 1, módulo 8, página 159. E vale a pena deixar a apostila aí no jeito. Por quê? Porque no finalzinho desse arquivo, a não ser que falte tempo, mas eu acho que não, vai dar tempo sim de fazer alguns dos exercícios da própria apostila. Tudo bem? Então, deixa sempre a apostila aí do lado quando tiver essas aulas aqui. Tudo bem? Deixa eu admitir mais alguém que está entrando aqui. Ok, admitir. Bom, então vamos lá. Meninos, olha o tema ali embaixo, cartografia temática, que é a cartografia que a gente utiliza em sala de aula. E vamos lá, então, a nossa primeira imagem. Deixa eu passar aqui. Ok. Meninos, hoje o tema é este aqui. Olha só, isolinha, que está escrito ali em cima. E isolinha nada mais é do que o quê? Uma linha num mapa que vai representar pontos de mesma característica. Eu acho que o mais prático é a gente já ver um exemplo. E esse exemplo pode ser isto daqui. Ó, dá uma olhadinha. Então, deixa eu botar minha cara aqui em cima da caixinha para ficar menos irritante. Enfim, moçada, o que está escrito ali embaixo que não dá para vocês lerem agora, mas só para vocês terem uma noção. Então, a isolinha é o quê? Dá uma olhadinha nesse mapa. Esse mapa que tem aí embaixo seria como se fosse uma ilha no oceano. Então, esse mapa ele é um mapa que vai mostrar a variação da altitude. Então, quando você vê esse monte de número que aparece aí, ou seja, 50, 100, 150, 200, enfim, esse monte de número nada mais é do que uma referência à altitude que cada uma dessas linhas contém. Então, vamos pensar assim, se aquela linha que está escrito linha de costa é basicamente o nível do mar. Então, a gente poderia se perguntar, se esse aí é o nível do mar, qual é a altitude desta linha, que seria o próprio limite da ilha? E a resposta é simples, a altitude à beira-mar é 0 metros, tudo bem? Pois bem, cada vez que uma nova linha surge em direção ao interior desta ilha, vai aumentando a altitude. Até que o ponto mais alto é qual? Dá para a gente saber qual é o ponto mais alto? Então, o que a gente tem? Se cada curva de nível, nesse caso, está destacada de 50 em 50 metros, o ponto mais alto é aquele que vai estar acima de 250 metros. Então, o que a gente fala? A gente fala o seguinte, que aquela curva de nível mais elevada, ela identifica que tudo que está dentro dela está acima de 250 metros. Então, se a pergunta fosse qual é o ponto mais alto de todos, a gente não sabe dizer ao certo, mas está lá dentro da curva de 250 metros. E, evidentemente, que se não tem uma curva de 300 metros, é porque o ponto mais alto está entre 250 metros, que é obtido na própria linha de 250, e abaixo de 300 metros. Não pode ser que o ponto mais alto esteja a 280 metros ou a 270, não sabemos. O que sabemos é que é entre 250 e 300. Como não tem a curva dos 300 metros, significa que em lugar algum da ilha se superou os 300 metros de altitude. Tudo bem? É basicamente isso que representa cada uma dessas linhas que estão aí. Pontos que variam de 50 em 50 metros, a começar do nível do mar, que seria o 0 metro. Então, quando a gente pega de novo aquela linha escrito linha de costa, o que significa? Que o limite da ilha está unindo todos os pontos que estão a 0 metro de altitude. Tudo bem? É isso. Por isso que tem esse nome isolinha. O iso significa mesma. E no caso dessa isolinha aí, ela recebe um nome específico, que é o seguinte, olha o título do mapa, curvas de nível ou isoipsas.
Em outras palavras, iso significa mesmo e ipsa significa altitude. Então, cada uma dessas linhas que vocês têm aí embaixo, pontos de mesma altitude. É isso que esse mapa representa. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a próxima imagem. Opa, tá aqui. Bom, o que a gente tem aí? Vou continuar deixando minha cara aqui em cima da caixinha maldita que não some. Tudo bem, moçada? Estão me ouvindo? Tudo. Estão me ouvindo? Tô brincando! Pessoal, tudo bem? Posso continuar? Pode. Então vamos lá. Meninos, então olha o que nós temos aí. A gente tem um outro terreno, onde a gente tem também isolinhas, ou seja, linhas que ligam pontos de mesma característica, e nesse caso, cada uma dessas linhas também são isoípsas, ou seja, ligam pontos de mesma altitude. Só que aqui no caso desse mapa, eles destacaram qual é o ponto mais alto. Então veja, o ponto mais alto é aquele triângulozinho que aparece ali no meio da ilha, é o que a gente chama de ponto culminante. Nesse caso, eu perguntaria para vocês de quantos em quantos metros foram traçadas novas isoípsas, ou curva de nível. A gente pode chamar também cada uma dessas linhas aí embaixo de curva de nível ou isoípsa. Então, olha lá, moçada, respondam para mim, de quantos em quantos metros foram traçadas? 10. 10 em 10 metros. Muito bem. Veja que você tem a indicação da curva de 200, da curva de 220, mas aí tem uma outra curva de nível entre elas duas. Então, a gente deduz que são curvas de nível de 10 em 10 metros. Isso se chama equidistância. Então, a utilização que a gente dá para essa palavra ao tratar de curva de nível é diferente de equidistância ao falar de projeções cartográficas, que foi na aula passada. Lá, equidistância era o quê? Ou equidistante, era um termo que designava um mapa que você podia usar uma escala para calcular as distâncias. Aqui, em isolinha, não. Aí muda o significado da palavra, que no caso passa a ser a variação em metros entre duas curvas de nível. Então, a gente fala que a equidistância entre as curvas nesse mapa é de 10 em 10 metros, tudo bem? E o ponto mais alto está lá a 243. Vejam que aqui já não é mais uma ilha no oceano como era o mapa anterior. Por quê? Porque o mapa anterior, a primeira curva de nível era a curva do 0 metro, o nível do mar. Aqui já não. A primeira curva ela está a 200 metros de altitude. Então aqui vai mostrar um morro, mas não uma ilha no oceano. Bom, então o que está acontecendo? Olha, embaixo, a figura de baixo representa um mapa que mostra as curvas de nível, sendo que a curva de nível mais elevada é 160 metros de altitude. Qual é a equidistância nesse mapa entre as curvas de nível? Entre cada curva tem uma variação de 20 metros. Muito bem, então está aí 20 metros de variação entre cada curva. Então, se a pergunta fosse, qual é o ponto mais alto do mapa? Resposta, olha a seguinte informação, é um lugar acima de 160 metros, mas abaixo de quantos metros? Veja, uma próxima curva de nível seria a curva de 180. Então, a gente vai falar que como não existe a curva de 180, o ponto mais alto está entre 160 metros, que é a curva mais elevada, e 180. Então, pode ser 170, por exemplo, o ponto mais alto, né? É basicamente isso. Então, vamos lá. Próxima imagem. Opa, cadê a flechinha? Então, está aqui. Meninos, aqui a gente passa a fazer o seguinte. Essa imagem a gente poderia dividi-la em duas partes. Primeiro, aquela parte toda colorida. O que significa a parte toda colorida? De novo, é um terreno que tem um ponto mais alto, mais ou menos ao centro, e tem curvas de nível, que nesse caso estão variando de 20 em 20 metros. E esse terreno, esse mapa, ele foi usado para obter um perfil topográfico. Então, o que significa o perfil topográfico? Está vendo aquela linha azul que corta o mapa? Enfim, o próprio mapa? Essa linha azul seria mais ou menos o seguinte, alguém fez uma trilha nesse espaço aí. E essa trilha está representada pela linha azul. E a gente quer saber se a pessoa subiu, se ela desceu. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode representar o percurso nesse trecho
de uma maneira que mostre se você subiu ou desceu em perfil. Então, seria mais ou menos o seguinte: o que a gente tem na parte superior do desenho é justamente o caminho que foi feito, mostrando mais objetivamente se você subiu ou se você desceu. Então, partindo do lado esquerdo, indo para o lado direito desta linha azul, o que você fez? Você foi subindo, 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 chegou no topo desse terreno, que está acima de 200 metros, e depois você começou a descer, 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 até atingir os 100 metros de altitude do lado direito. Tudo bem? Então, digamos que esse perfil topográfico, que é o nome que a gente dá para a parte superior do desenho, não tivesse sido informado, você poderia construí-lo a partir do mapa que você tem embaixo. Então, basicamente, é uma outra maneira de você representar o mesmo fenômeno. Que fenômeno? O percurso que você fez do lado esquerdo para o lado direito, representado em perfil. Numa prova, se fosse uma circunstância normal, eu provavelmente poderia pedir para que vocês fizessem isso. Ou seja, tendo o mapa de baixo como referência, produzir um perfil topográfico, que é o que você tem logo acima. Tudo bem? Então é isso. Bom, vamos passar para a próxima imagem. Então tá aqui, moçada. Vejam que aqui eu peguei 2 outros mapas e produzi novos perfis topográficos, tudo bem? E vale a pena lembrar que esses mapas que mostram a variação da altitude a partir das curvas de nível ou isoípsas recebem o nome de mapas topográficos, tudo bem? Quem precisa muito de um mapa topográfico são engenheiros, porque eles têm que ter um detalhamento muito preciso de como é o terreno onde eles vão trabalhar. Por quê? Porque eles podem estar querendo construir uma estrada que corta o terreno de fora a fora. Então eles têm que saber se o terreno vai subir, se o terreno vai descer, porque onde está lá no alto vai ter uma ação da erosão muito maior, então tem que ter cuidados bastante específicos para que essa estrada não possibilite a formação de uma enxurrada que possa levar o material que está ali na construção colocado do lado da estrada, de repente pode uma enxurrada muito forte fazer um buraco muito grande naquele espaço. Então você tem que saber exatamente como é esse terreno. Então esses mapas auxiliam muito os engenheiros nas suas obras mundo afora, tudo bem? Então veja que o mapa da esquerda é praticamente o mesmo mapa da imagem anterior e o mapa da direita é um mapa do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Então, se a pergunta fosse qual é o trecho mais elevado do Pão de Açúcar, primeiro teríamos que saber de quantos em quantos metros foram feitas cada curva de nível. Nesse caso aí, foram traçadas de 50 em 50 metros. Tudo bem? Então, o ponto mais alto, ele estaria acima da última curva de nível, que é aquela mais elevada de 350 metros. Então, o ponto mais alto está acima de 350 metros, e vai estar abaixo de quantos metros, moçada? Alguém me diga, alguém que esteja me ouvindo aí. O ponto mais alto do... Exatamente, ou seja, é bem isso aí que vocês estão falando. Ou seja, o ponto mais alto, portanto, está acima da última curva de nível informada e abaixo do que não foi informado, que seria os 400. Então, não sabemos exatamente qual que é o ponto mais alto, mas sabemos que está entre 350 e 400. Esse mapa do Pão de Açúcar aí, ele mostra um outro detalhe, moçada, que é o seguinte: às vezes, um vestibular te joga essa informação, mostra o tal do mapa e pergunta assim para você: qual a porção desse terreno é mais própria para praticar a agricultura? O que a gente sabe? Para praticar a agricultura vai ter que passar trator, vai ter que passar colheitadeira, vai ter que passar um monte de equipamentos pesadões. Então, qual é o trecho do mapa que você vai escolher para isso? Um trecho mais plano. Qual que é o trecho mais plano? Vejam, o mapa não tem 2 morros, tem um morro mais alto, que é o próprio Pão de Açúcar, e tem um outro morro um pouco mais baixo, que é o chamado Morro da Urca, tudo bem? Entre esses 2 morros, você tem um trecho em que as curvas de nível, lá no mapa, estão meio distantes entre si. É lá onde eu estou passando a flechinha agora. Ó, aqui, entre o morro mais alto e o morro mais baixo, tem curvas distantes entre si. Dá uma olhada no perfil. Quando as curvas estão distantes entre si, representa que o terreno não tem tanta inclinação.
Já, por exemplo, onde eu estou com a flechinha agora, tem curvas de nível muito próximas, muito próximas. O que significa no perfil topográfico? Que é um terreno muito inclinado. E aí vem a resposta para a minha pergunta. O terreno que você vai escolher para praticar a agricultura é o terreno menos inclinado, aqui onde as curvas de nível estão mais distantes entre si. Ou seja, olha no perfil, a inclinação é mais suave. Então, ali se permite a prática da agricultura. Muita gente fica boiando, às vezes, numa questão de vestibular, quando se pergunta isso. Qual que é o ponto do mapa que é mais prático para a agricultura? Eles falam, como é que eu vou saber? Vai saber justamente a partir do maior ou menor distanciamento entre as curvas de nível, que no caso desse mapa é a porção central ali entre os dois morros, que favorece a prática da agricultura. Vamos lá. Meninos, o que está escrito aí embaixo? Um monte de palavrinha. Isoterma, isoieta, isóbara, isóbata, isoipsa ou curva de nível. O que significa isso? Que cada tipo de mapa pode ter isolinhas diferentes. Então, a gente não tem só mapa que mostra curva de nível. Tem outros tipos de mapa. Vamos ver direto os exemplos. É o caso desse aqui. Dá uma olhadinha. Ó, o que a gente tem? Está falando aí que está mostrando isoietas. Iso significa mesmo, ietas significa chuvas. Então, são linhas que tem nesses mapas que mostram a variação das chuvas. Então, dá uma olhadinha. O que nós temos? Essas linhas aí, elas foram traçadas de 250 em 250 milímetros. Veja que não estamos mais falando de altitude, estamos falando de chuva. Então, chuva é medida em milímetros, que é o pluviômetro, aquele instrumento que vocês devem ter aprendido algum dia no ensino fundamental, que mede a quantidade de chuva, né? Então, conclusão, veja que na região amazônica você tem números mais elevados. Por quê? Porque lá chove bem mais do que aqui. A nossa região choveria em torno de 1.000 a 1.250 milímetros, mais ou menos. É o que o mapa mostra ali no interior de São Paulo. Então, basicamente, é uma região que não chove tanto quanto na Amazônia. Então, quando você tiver um mapa que mostra variação de chuvas, não são mais curvas de nível ou isoípsas, são isoietas. Tudo bem? O próximo mapa. Esse mapa, dá uma olhadinha no termo que aparece aí do lado direito, isotermas. O que é uma isoterma? São linhas que identificam pontos de mesma temperatura. Então, esse é um mapa que mostra a variação de temperatura média anual. Eles pegaram a temperatura média anual e obtiveram com isso as chamadas isotermas. Vejam que a nossa região, ali no interior de São Paulo, enfim, ela tem uma isoterma de 22 graus passando pertinho da gente, então seria a temperatura média aqui de Nhandeara e região. Tudo bem? Então vamos lá. Então aí não são mais curvas de nível e sim isotermas. Muito bem. Isolinha chega, aí sobe isso. Isso aqui já é uma outra coisa. Isso daqui é o que a gente chama de anamorfose. Quais são os dois países mais grandões que esse mapa mostra, moçada? O mapa todo ele meio geométrico, né? O que a gente tem? Tem a China e a Índia gigantesca. O que significa anamorfose? Você vai representar uma característica quantitativa. E qual é a característica quantitativa que foi representada nesse mapa? Resposta: população. Veja que China e Índia são os maiores o quê do mundo? São os países mais populosos. A China em primeiro lugar, a Índia em segundo, se bem que já deve estar neste momento a Índia ultrapassando a China, já que a China tem um controle meio rigoroso de nascimento de filhos e a Índia nem tanto. Vejam que o Brasil está relativamente grande também. Por quê? Porque o Brasil passou a ser, no ano passado, o 6º país mais populoso do mundo. Ele era o 5º. Mas aí o Paquistão superou a população brasileira, o Brasil passa a ser o 5º mais populoso do mundo. Então a gente teria o primeiro mais populoso, a China, o segundo mais populoso, a Índia, e o terceiro, os Estados Unidos. Tudo bem? Então isso que é uma anamorfose. Ou seja, ana é um prefixo de negação, sem, morfo significa forma, então a forma foi alterada, a forma dos países. Para quê? Para relacioná-los a uma característica quantitativa. Veja o próximo mapa. Nesse outro mapa, o que a gente tem bem grandão? Os Estados Unidos. E, em segundo lugar, a China. Então, na verdade, qual é a característica que
foi aqui representado? Veja que os países europeus estão bem grandões também. O PIB, olha lá na legenda. Então, o que é o PIB? A soma das riquezas produzidas em um ano. Então, aí a gente tem os Estados Unidos como sendo o maior PIB, a China o segundo maior PIB, tudo bem? E olha que o Brasil está relativamente grande também, perto dos demais países, então o Brasil também ainda está entre os 10 maiores PIBs do mundo, tudo bem? Então é isso que esse mapa representa, o nome dessa técnica, anamorfose. Muito bem, moçada, o que nós temos aqui? Sensoriamento remoto. A grande questão seria, como é que os mapas modernos hoje são feitos? Lembra aquela história da semana passada? Pega um cilindro, envolve o globo, acende luzinha no cilindro. Não é mais assim que se faz. Essa é uma técnica primitiva, né? Hoje em dia a gente depende do quê? Disso aqui, ó. Dá uma olhada. Sensoriamento remoto, embaixo 3 informações que são imagens da superfície terrestre obtidas por sensores em satélites, imagens da superfície terrestre obtidas por sensores em radares e imagens obtidas por fotogrametria aérea. Como que funciona isso? Dá uma olhada aqui nesta imagem que mostra a produção de imagens por satélite. O que o satélite faz? Ele tem sensores. O que esses sensores fazem lá no satélite? Eles vão conseguir perceber a quantidade de energia refletida por cada um dos tipos de superfície que temos no planeta. Então, dá uma olhadinha. Tudo começa, na verdade, com o Sol. O que o Sol faz? O Sol manda radiação para a superfície terrestre. Quando essa radiação chega na superfície, ela pode ser ou absorvida pelos corpos na superfície ou refletida. Exemplo, uma geleira. Uma geleira absorve muita energia ou reflete muita energia, pessoal? Reflete. Reflete. Então, a quantidade de energia refletida pela geleira vai ser percebida pelo sensor no satélite. Rocha exposta na superfície, ela reflete muita energia ou absorve muita energia? Absorve. Então, ela já reflete quantidades pequenas de energia. O que o satélite está fazendo? Ele está captando as diferentes quantidades de energias que foram refletidas pelos alvos na superfície. Então, é exatamente isso, moçada. Ou seja, os alvos na superfície podem ser água, pode ser floresta, pode ser rocha, pode ser geleira, e automaticamente, pelas quantidades diferentes de energia refletida, o satélite sabe o que é que tem nessa superfície. Então, é assim que funciona a obtenção de imagens por satélite, viu? O nome que a gente dá a essa energia refletida é albedo. Então, pode aparecer por aí em algum texto, em alguma pergunta, numa prova, qual é o nome que a gente dá para a quantidade de energia refletida? Albedo. E os diferentes albedos permitem ao satélite perceber o que é que tem na superfície da Terra. Ó, dá uma olhada, aqui nessa imagem, né, deixa eu tirar minha carinha daqui, tem um satélite lá em cima, mas você tem também um avião logo abaixo. O que significa? O avião também pode produzir imagens, é a chamada fotogrametria aérea. Como é que o avião funciona? Ele tem uma espécie de máquina fotográfica que vai fotografando o que tem na superfície. É diferente da tecnologia do satélite. O avião não dependeu de energias refletidas. É literalmente uma máquina fotográfica percebendo como é a superfície da Terra. Então, além de imagens de satélite e além de fotografias, que dá origem à fotogrametria aérea, a gente tem também imagens de radar. Como que funciona o radar? Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma próxima imagem. Não. O radar, moçada, é o seguinte, lembra do radar na rodovia? Ele percebe se você está mais rápido ou menos rápido. Por quê? O radar está emitindo um sinal. Quando você passa com o seu carro, você devolve um outro sinal para o radar. Então, o radar fez o quê? Ele fez aquilo que o Sol havia feito na imagem de satélite. O Sol emitiu energia que atingiu a superfície e refletiu parte da energia que foi captada pelo satélite. Basicamente, é assim que obteve a imagem de satélite. O radar não. O radar fez o papel do Sol. Por quê? Porque imagine que esse avião tivesse um radar embaixo dele, acoplado a ele. Esse radar, ele está emitindo um sinal que atinge a superfície devolve um sinal para o radar, e aí então o radar percebe o que é que tem nessa superfície. Entenderam? É diferente da imagem de satélite. No satélite, o Sol emitiu energia, a energia atingiu a superfície e mandou para o satélite uma energia que foi refletida pela superfície. O radar não. O radar emite um sinal que atinge a superfície, que manda outro sinal de volta para o radar. Tudo bem?
É isso. E o radar pode ser móvel ou pode ser fixo. Ele pode estar acoplado a um avião ou ele pode estar fixo numa torre, como é o caso desses radares de rodovia. Então, é assim que a gente chama a obtenção das imagens por sensoriamento remoto. Ou é de satélite, ou é de radar, ou é fotografias aéreas. Basicamente é isso. Bom, encerrando a aula, para depois fazermos uns 2 ou 3 exercíciozinhos, moçada, olha o que a gente tem aqui. A gente tem a chamada cartografia sistemática e a temática. O que significa isso? Dá uma olhada, é um quadro que tem aí embaixo. Esse quadro ele foi dividido em 2 partes. Do lado esquerdo tem a cartografia sistemática, do lado direito tem a cartografia temática. Vamos direto para os exemplos. Ó, dá uma olhadinha. Este mapa que você tem aqui é um mapa topográfico, que é o quê? A gente falou logo mais há algum tempo atrás aí, que o mapa topográfico mostra a variação da altitude de acordo com as curvas de nível. Então, dá uma olhadinha. A quem interessa um mapa como esse? Não tanto a gente. Tá, a gente pode se interessar por ele também. Mas quem se interessa muito por ele são engenheiros, moçada. Engenheiros que têm que saber informações muito precisas de como são os terrenos onde eles vão trabalhar. Fazer obras, fazer estradas, uma casa, uma cidade, esse tipo de coisa. Então, mapas topográficos interessam a cartografia sistemática, eles são muito rigorosos. Então, basicamente, para quem está preocupado com obras, portanto, técnicos, em geral, usam mapas topográficos. Já nós não, nós usamos os mapas temáticos. O que é um mapa temático? Por exemplo, qual que é o tema do primeiro mapa do lado esquerdo? Densidade demográfica, densidade de povoamento. Quanto mais escuro estiver no mapa, maior a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. É isso que é a densidade demográfica. O segundo mapa tem um segundo tema diferente, é clima. Então, são os diferentes tipos de clima que tem no Brasil. Então, basicamente, é isso que são os mapas da cartografia sistemática. Vários temas diferentes. População, clima, vegetação, hidrografia, relevo. E a gente não precisa de curvas de nível, detalhando exatamente se está subindo, se está descendo. Não é essa a nossa grande preocupação. Então, os mapas da cartografia temática são como esses que estão aí no exemplo. Tudo bem? Só tirar essa imagem que apareceu aqui. Ok, tirei. Então, vamos lá. Continuando, moçada. Agora são os exercícios. Vou colocar minha cara aqui do lado. Vamos ter que relevar esse quadrinho maldito que fica aparecendo e sumindo. Ai, que bom, sumiu. Mas aí volta de novo, que horror. Mas vamos lá, moçada, exercícios. Esses exercícios são 3 exercícios da própria apostila, tá? A gente vai fazer aqui juntos e vai faltar 3 exercícios que vocês farão depois, logo após o fim desta aula. Então, minha sugestão é que vocês, terminando a aula, já façam os exercícios e no final desse arquivo, que eu mandei para vocês nos grupos do primeiro colegial, vocês têm os gabaritos de todos os exercícios dessa aula para depois checar se você acertou ou se você errou, tudo bem? Mas não deixem de fazer. Criem esse hábito. Terminou a nossa aulinha, que é curta, vão para os exercícios, que nem são tantos assim, os exercícios de aula, para vocês poderem fazê-los, viu? E precisando de mandar dúvida para mim, quando for fazer TC, alguma coisa, pega aí no grupo, né, o meu WhatsApp, e pode mandar para o WhatsApp as dúvidas. Ó, moçadinha, vamos ver o que diz aqui. Bom, eu vou ler para vocês, porque a imagem, não sei se essa caixinha vai ficar atrapalhando ou não, mas ó, o cartograma abaixo foi confeccionado por um físico, professor da Universidade de Michigan, Estados Unidos, e mostra o tamanho dos países e continentes de acordo com a taxa de crescimento da riqueza entre 1975 e 2002. Então, olha o título do mapa: crescimento dos territórios proporcionalmente ao crescimento econômico nesse período aí. Então, quem que cresceu mais, quem que cresceu menos. Então, veja que alguns países da Ásia, da Europa e da América do Norte estão maiores do que os da América do Sul e da África, por exemplo, né? Muito bem, meus queridos. E, basicamente, é isso que esse mapa faz. Gente, qual é o nome dessa técnica aí que nós vimos agora há pouco? Olha as opções que vocês têm aí embaixo, né? O que é o nome disso aí? Aquilo que deformou os países para representá-los. Isso, para representá-los de acordo com uma característica quantitativa, a chamada anamorfose. Portanto, a letra C é a única que fala de anamorfose, é a resposta desta questão. Ó, C, anamorfose, mostrando a expansão medíocre da América Latina no período, o pouco crescimento que a gente teve.
Muito bem, meninos, então vamos ver agora esse outro exercício aqui. Bom, o que diz aí? O segundo exercício, já na página 162. Observe o gráfico e, a seguir, assinale o item que indica uma falha de representação. É aquela imagem que nós já vimos agora há pouco, né, lá no texto. Aí vamos ver o que está errado, ele quer a errada. As curvas de nível apresentam equidistância de 20 em 20 metros. Certo ou errado, moçada? Olha o mapa e vê se essa informação está certa ou está errada. E aí, pessoal? É de 20 em 20? Tá lá. O mapa mostra essa informação. Então, correta não é ela a resposta que a gente quer, a errada. B, a aproximação das curvas de nível indica maior declividade do terreno. Aqui não dá para perceber muito bem, né, essa maior inclinação. Isso foi percebido melhor lá naquele mapa do Pão de Açúcar, né? Mas essa informação está certa ou está errada? Quando as curvas estão muito pertinho uma da outra, é maior ou menor inclinação do terreno? Tá certo? Tá certo, ou seja, exatamente. É bem o que mostrou aquela imagem lá do... Ó, só para ver de novo a imagem do Pão de Açúcar. Cadê ele? Aqui, o mapa da direita. Ó, vejam aqui, nesse trecho que tem curva de nível muito pertinho uma da outra. Agora, venha para o perfil topográfico. Olha como é inclinado esse terreno. Meu Deus, aqui. Da mesma forma, moçada, o lado oposto, ó, curvas bem próximas entre si, declividade do terreno muito acentuada. Agora, olha aqui no meio, onde a flechinha está passando agora. Onde as curvas estão distantes, aí vejam no perfil, não tem tanta inclinação. Então, volta para aquela questão. Opa, cadê ela? Gente, aqui. Então, a letra B está correta também. Letra C. A curva de 200 metros representa a parte mais elevada do relevo. Certo ou errado, moçada? Errado. Errada. Muita gente se confunde nesse item, porque fala assim, a última curva de nível é de 200, então tá certo. Não tá. Olha o perfil topográfico em cima do mapa. O ponto mais elevado está acima de 200 metros, e não exatamente nos 200 metros. Tudo bem, moçada? Então, a letra C está errada. Então, qual seria o ponto mais alto? É um ponto acima de 200 e abaixo de quanto, moçada? 220. Isso, uma próxima curva de nível, se houvesse, seria de 220. Como não tem, o ponto mais alto está entre 200 e 220. Tudo bem? Então, exatamente, a letra C está certíssima. Vamos ver o que está errado na D e na E? D. Cada curva de nível é formada por pontos de idêntica cota altimétrica, ou seja, de mesma altitude. É exatamente isso. Letra E. A partir de um conjunto de curvas de nível, pode-se obter um perfil topográfico, exatamente, porque o mapa, que é o colorido embaixo, gerou o perfil, que é o que a gente tem em cima, que mostra se subiu ou se desceu do percurso da linha azul que cortou o mapa da esquerda para a direita. Então, exatamente, certa a letra C. Meninos, olha que interessante, a nossa última questão e a última coisa que faremos, e depois vocês vão fazer os 3 exercícios que vão ficar faltando. Ó, exercício 3 da página 162. Você tem aí o desenho, esse desenho, socorro, enfim, este desenho, moçada, mostra um mapa com um percurso X, Y. Então, alguém foi do X até o Y e representou em um perfil topográfico o caminho que foi feito. Tudo bem? Gente, só um detalhezinho, que engraçado. Esse risco, olha, alguém fez uma travessura ali. Ai, que ódio desse alguém. Enfim, travessuras à parte, meninos, vamos lá então. X até Y proporcionou um perfil topográfico. Então vamos lá. Olha a pergunta. Indique o perfil topográfico que corresponde à linha XY na figura anterior. Muito bem. O que seria um ponto de partida? Por exemplo, qual é a altitude do X? O que a gente sabe? De quantos em quantos metros foram traçadas curvas de nível? De 100 em 100 metros. Tudo bem? Então tem lá 100, 200, 300, 400 e 500 no mapa. Então, de onde o X partiu, está indo em direção à curva dos 100, depois cruzou a curva dos 200. Então, o X mostra um trecho que está subindo, não é? Só que
De onde parte o x? De um trecho abaixo de 100 metros. Então, o x está entre 0 e 100 metros. Vamos dar uma olhadinha em cada perfil, se eles realmente começaram de uma altitude de 0 a 100. Olha a letra A. O ponto de partida do lado esquerdo está abaixo de 100 metros. Ok? O x tem que estar abaixo de 100 metros. Olha a letra B. A letra B, o ponto de partida do lado esquerdo está entre 100 e 200. Está errado. A gente já viu pelo perfil, pelo mapa, que está entre 0 e 100, e não entre 100 e 200. Dá uma olhadinha na letra C. A letra C realmente está abaixo de 100 metros, poderia ser. A letra D também, e a letra E, não. Então, a gente já vai eliminar dois que estão errados. O B e o E. Agora, olha o lado oposto, moçada, lá onde tem o Y no mapa. O Y está bem pertinho da curva dos 300 metros. Então, ele está entre 200 e 300 metros de altitude. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Vamos eliminar aqueles em que o lado oposto não esteja entre 200 e 300 metros. Olha, é o caso da letra A. À direita da letra A, o ponto final, né, do perfil, ele está em alguma coisa próxima de 100 metros de altitude. Então, você pode eliminar a letra A. Já eliminamos o A, a B e a E. Vamos ver agora entre a C e a D. Olha, entre a C e a D, o lado oposto da letra C, ele também não está acima de 200 metros. Já a letra D, sim. Veja que o lado oposto, onde acaba o perfil topográfico, está mais ou menos entre 200 metros e 300. Então, a letra D vai ser a resposta certa deste exercício. Tudo bem, moçada? E esse é o último que a gente ia fazer. Ainda bem que o tempo deu, já está encerrando praticamente o tempo da reunião. E é isso. Beijos e abraços para vocês. Tentem fazer os demais 3 exercícios. De qualquer forma, está aqui o gabarito deles. Tá? Estão terminando a aula, vai lá na apostila e façam os exercícios que faltaram. Gente, um beijão para vocês, abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau, moçada. Tchau, tchau. Falou. Rafinha.